Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho. Dessa vez não vou trazer notícias, mas vou trazer informações, vou trazer minha opinião. Como sabem, eu sou jogador de RPG, mestre de RPG há 29 anos, eu adoro, é o que eu faço. Cleron Andarilho foi o primeiro personagem de RPG que eu criei e cá estou eu. Vou falar minha opinião sobre o papel do narrador, do mestre de RPG no jogo. Mas eu não vou dar só opinião, vou ver um artigo aqui da Elven Maid Inn, que basicamente significa, né, a dama élfica da taverna, que é uma criadora de conteúdo, que eu sigo já faz um tempo, que ela trabalha e faz conteúdo de RPG, principalmente D&D, entre outras variantes lá nos Estados Unidos. Ela fez um artigo no X, né, no antigo Twitter, e eu vou ler aqui sobre eles. O papel do mestre-jogo no seu jogo. Ela fala: sou uma pessoa muito emotiva e muitas vezes minhas decisões são influenciadas pelos sentimentos que estou vivenciando naquele momento. Isso se estende à minha escrita. A maioria dos meus artigos nasce de uma resposta emocional intensa. Hoje não foi exceção. Tudo começou com uma explosão de emoções negativas, mas consegui me acalmar com música e canalizar meus sentimentos para escrever sobre um tópico que havia despertado. Podemos chamá-los de Castle Keepers, Dungeon Masters ou Game Masters, mas não importa o título. Todos reconhecemos seu papel vital em qualquer sessão de RPG de mesa. Sem eles não haveria jogo. Mas o que eles realmente fazem? As opiniões variam dependendo da geração do sistema jogado ou da versão específica desse sistema. Eles desempenham um papel extraordinariamente crucial nos RPGs, criando horas imersivas, onde jogadores podem se perder. Eles são os árbitros das regras e arquitetos do mundo, os narradores desses reinos, incorporados em cada monstro, NPC e pedaço de cenário. No entanto, uma coisa que eles não são é narradores. Que tradução aqui que eles falam storytellers, né? Narradores. Apesar de eu falar aqui narrador de RPG, né? Ao longo dos anos, especialmente que entrei para o ex-Twitter, notei que muitos mestres de jogos se referem a si mesmos como narradores. Culpado disso. Não entendo esse rótulo. Como contador de histórias, criando contos, vejo a distinção clara entre escrever uma história e executar um RPG. Um contador de histórias, no sentido tradicional, cria narrativas para livros, filmes e até mesmo videogames, preservando a história, ensinando a moral ou simplesmente entretendo. Mas esse não é o papel do mestre do jogo. O mestre do jogo começa criando um mundo, colocando montanhas e rios em um mapa, preenchendo vazio com florestas e cidades, tecendo uma história para este mundo onde aventuras se desenrolarão. Eles povoam este mundo com personagens e ganchos de enredo, agindo como construtor de mundos, preparando o terreno para que as histórias surjam, mas eles não contam a história. A história desse mundo é contada pelos jogadores por meio de suas ações. O mestre do jogo reage, adaptando o mundo em torno das escolhas dos jogadores, como se envolvesse um cobertor quente ao redor deles. Eles configuram ganchos de enredo para a descoberta, talvez gentilmente empurrando os jogadores em uma direção a eles, mas nunca ditando suas escolhas. Os eventos se desenrolam com base nas decisões dos jogadores, quer eles os envolvam ou os ignorem, introduzindo eventos mundiais maiores, como guerras ou invasões, para os jogadores escolherem se querem participar ou simplesmente mergulhar na próxima masmorra. O mestre do jogo já pode incorporar uma elfa maid em uma taverna, um ferreiro anão rabugento que não quer se separar de sua espada mágica, ou até mesmo aquele kobold que o grupo caprichosamente adota como animal de estimação. Eles preenchem os espaços entre os jogadores e o cenário, fazendo o mundo parecer vivo, arbitrando regras, jogando as jogadas e combate. Então, com tudo isso em mente, você ainda acha que o mestre do jogo é um contador de histórias? Uma sessão de RPG não é um livro. É mais como um rio fluindo imprevisivelmente. O mestre do jogo pode preparar o cenário, mas não pode prever o meio ou o fim. Ele faz parte do conto como narrador, que ele lê o texto de introdução em um videogame, dizendo a você: você deve reunir seu grupo antes de se aventurar. Uma referência ao Baldur's Gate original. Deixe-me perguntar novamente. Podemos realmente nos chamar de contadores de histórias quando contribuímos apenas com a parte da história? Em jogos de caneta e papel, os verdadeiros contadores de histórias são todos os participantes juntos. Um mestre de jogo não pode criar uma história sem jogadores, e os jogadores precisam de um mestre do jogo para navegar em sua jornada. Não, um mestre de jogo não é um contador de histórias, não por conta própria. Lembre-se, o jogo de RPG não é um livro, filme ou videogame. É uma história criada por todos que jogam, uma narrativa coletiva que é única para cada sessão. E eu concordo com ela. Eu concordo. Na verdade, eu acho que
o mestre, apesar de eu falar que é narrador, porque se eu falar mestre acaba pegando mal, dependendo, algumas pessoas podem levar para o lado diferente. Eu já sofri com isso, mas apesar de eu me chamar de narrador toda hora, eu concordo com ela. Eu acho que o mestre, na verdade, ele não pode influenciar nada. Ele tem que deixar a escolha dos jogadores. Basicamente, o narrador conta a história que os jogadores traçam. Então, sim, o mestre do jogo, né, o Dungeon Master, o mestre de RPG, ele não é um narrador, ele não é um contador de histórias. Ele, como se diz, ele vê e prepara o mundo para que os jogadores vivam a sua história e depois o narrador conta. Então, eu costumo falar isso nas minhas mesas de RPG, quando os jogadores numa situação perguntam para mim: isso dá para fazer isso? Nem só de regras, mas em on também. Se eu fazer isso funciona? Dá para fazer isso? E eu sempre respondo: não sei, eu não tô lá. Porque eu literalmente não tô. Eu sou narrador, eu não existo dentro do jogo. A única pessoas que existem são jogadores. E eu vejo muitos personagens, muitos mestres, na verdade, que basicamente só contam histórias, eles não jogam RPG. Então, jogadores se tornam participantes de cutscenes, onde eles não têm controle do que acontece, ou muito pouco controle, mas a história já está contada, então você não tem muita escolha, você só tem que seguir ela. Então isso já não é mais um RPG, é um videogame. Né? Videogames podem ser divertidos dessa forma, mas um RPG você tem que mudar a situação das coisas com a sua escolha. É como um RPG mesmo de videogame, onde você muda o final, mas no caso de um RPG de mesa, ele tem muito mais escolhas. Então eu acho que o mestre ele tem que colocar o local e aí o jogador faz as escolhas. E aí você trabalha com elas as escolhas. Eu sei que é difícil, mas, por exemplo, no meu caso, eu já fiz tanto isso que eu narro mesas basicamente de improviso. Eu penso no começo e no final da mesa. E eu não penso nada no meio, porque do meio vai depender dos jogadores. Então, às vezes, os jogadores podem falar: ah, você estava preparado para isso? Não, não estava, literalmente. Eu comecei a narrar isso porque você escolheu. Então, eu acho que nós temos que ser isso, porque é aquela coisa: se você quer contar a sua história, mano, tu escreve um livro, escreve um conto. Mas se você quer jogar RPG, os jogadores têm que ser os protagonistas. O jogador não está lá para ser o coadjuvante. Ninguém gosta de ser coadjuvante numa história onde você está atuando diretamente. Então, os jogadores estão lá para serem os protagonistas. Coadjuvante é você, narrador. Eles não precisam, eles precisam da sua ajuda, mas eles não querem o seu protagonismo. Ele quer só que você crie o mundo para que eles completem a história. Então, eu concordo com ela. O que vocês acham aí? Vocês concordam? Esse é o estilo de mesa que eu jogo faz muito tempo. Eu faço nesse estilo. Então, me diz aí a sua opinião aí. Vê aí. Vocês preferem algo mais linear, mais aberto? Eu sempre faço mesas mais abertas. A maioria das vezes eu deixo o jogador seguir, escolher, etc., dentro do que ele escreveu, dentro do personagem que ele criou. Né? Obviamente, há uma diferença entre o jogador que tem a escolha ou o jogador que usa a escolha como metajogo, digamos, uma coisa que o personagem dele nunca faria. Isso já não é mais liberdade, isso é sacanagem. Mas vocês me entenderam. Por hoje é só e a gente se vê outro dia.